Só um laudo que demora pelo menos 20 dias vai resolver o mistério em torno da causa da morte do motorista Luiz Cláudio Rodrigues. A Corregedoria da Polícia Civil também investiga o caso. Caio, como era conhecido entre os amigos, foi encontrado morto dentro de uma cela da delegacia de Sobradinho após ser preso por embriaguez ao volante na última sexta-feira. A polícia acredita em suicídio, mas a família não. O corpo foi encontrado logo depois de ser paga a fiança, no momento em que ele deveria ser solto. A família de Luiz Cláudio Rodrigues questiona a versão da polícia sobre a morte do motorista da Caixa Econômica Federal. Paulo César, que é advogado e primo de Luiz Cláudio, afirma que o motorista estava animado com a comemoração do aniversário de 49 anos, que seria no sábado. Tinha muitos planos e projetos, inclusive ele ia fazer aniversário no sábado, no dia seguinte, que ele mesmo estava organizando e convidando os seus colegas, os seus amigos. De acordo com informações da Polícia Civil, Luiz Cláudio foi detido aqui nesta delegacia em Sobradinho 1 na última sexta-feira por dirigir embriagado e ter se desentendido com um policial militar no trânsito. A família dele foi chamada e após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1.200, o motorista seria liberado. Mas Luiz Cláudio foi encontrado já sem vida dentro da cela, enforcado com a própria camisa. Aqui mesmo o Instituto de Criminalística fez uma perícia e o laudo deve sair em até 30 dias. O cunhado de Luiz Cláudio foi o único que conseguiu entrar na cela. Marcos disse que o motorista estava pendurado em uma janela com a própria camisa amarrada no pescoço. Ele reclama da demora do socorro, da falta de informações por parte da polícia e do fato de não ter sido autorizado a acompanhar a perícia. Ao chegar e tentar reanimá-lo, como ninguém quis me dar apoio, eu coloquei entre as pernas dele o meu joelho, que está até roxo, porque bati na parede, para levantá-lo, e no local não tinha uma gota sequer de urina, porque no IML é informado que com a desfalecida da pessoa, o corpo relaxa e o que tem sai. Então não tinha urina. Mas na bermuda tinha. Na bermuda ainda estava molhada. Marcos não acredita na possibilidade de suicídio por 2 motivos. Segundo ele, o primo estaria em boa fase, feliz, e também porque naquele momento estaria embriagado demais para ter capacidade de tirar a própria vida. Ele estava totalmente embriagado, faria isso? Faria isso? É por onde eu questiono tanto a polícia militar, questiono a Polícia Civil e também questiono a Corregedoria da Polícia Civil e a Secretaria. Tem alguma coisa estranha nisso. A família do motorista pede por esclarecimentos e justiça e reclama da falta de segurança dentro da própria carceragem da delegacia. Uma delegacia de polícia onde existe com a proposta de manter a segurança e preservar vidas, lá foi ceifada a vida do meu primo. Quero que os fatos sejam esclarecidos com a maior brevidade possível, porque a morosidade gera impunidade. Realmente, Sérgio Amaral, é um caso que precisa de respostas, né? Olha, os parentes desse rapaz têm toda a razão de estar indignados e de cobrar explicações, né? Porque, afinal de contas, normalmente, a gente, né, Alana, a imprensa, de maneira geral, não divulga informações sobre suicídio. Só que o suicídio, por enquanto, é só uma das possibilidades aí que foi aventada inicialmente pela polícia. Mas a família, como a gente viu aí na reportagem da Juliana Cury, não está aceitando essa versão. E a imagem que eles demonstram, né, de como o rapaz foi encontrado na cela, é uma imagem que remete a uma fotografia ícone de um dos piores períodos que esse país já viveu, que foi o período da ditadura militar, quando da morte do jornalista Vladimir Herzog, que foi fotografado também enforcado, como o primo desse rapaz aí estava tentando demonstrar. Ora, se ele foi preso bêbado ou não, ele estava sob os cuidados do Estado. E isso é que é o mais importante, né? O caso ainda está em aberto, é preciso esperar a perícia, mas qualquer que seja o resultado, Lana, é uma questão, é muito grave. Se ele realmente suicidou,
é grave, porque ninguém viu isso, que ele estava pondo fim à própria vida. E do outro lado, se ele não suicidou, se ele foi assassinado, aí é muito pior. Se ele foi assassinado por um outro preso que estava na delegacia, por alguém que não gostava dele, entrou e matou, e pior ainda, a possibilidade de ter sido morto por alguém do Estado, aí seria o pior dos mundos, porque essa fase do Vladimir Herzog, a fase da repressão política, da repressão policial, já ficou para trás, gente, há 30 anos, mais de 30 anos. Então, não é possível se admitir algo assim. Mas, de qualquer forma, eu prefiro não acreditar nisso. Mas mesmo que tenha sido apenas, não é apenas, o suicídio, é muito grave, porque ele estava sob os cuidados do Estado. Um dançarino foi preso no fim de semana acusado de ato obsceno ao ficar nu durante uma apresentação ao ar livre em frente ao Museu Nacional. O paranaense Maicon Kempinski só foi liberado depois de assinar um termo no qual se compromete a comparecer perante um juiz. Diante da repercussão negativa, o governador Rodrigo Hollenberg fez um pedido público de desculpas neste domingo. Em nota, ele disse que o governo de Brasília destaca a importância da cultura e lamenta o desconforto causado ao artista. A apresentação fazia parte de um festival, o Palco Giratório, que é promovido pelo SESC. Em uma rede social, Maicon criticou a polícia e afirmou que vai continuar com o espetáculo de rua, porque, abre aspas, as coisas não acontecem apenas em 4 paredes, mas também são expostas onde todo mundo passa e ninguém quer ver. Fecha aspas. Sérgio Amaral, aí uma confusão, né? Não, é confusão. É arte, é exposição. Mas tem uma outra coisa, que tanto o artista na delegacia, ao sair da delegacia, ele reclamou, como algumas testemunhas também reclamaram, foi do comportamento considerado abusivo e truculento dos policiais que fizeram essa intervenção aí. A questão do artista, da arte, eu vi muita repercussão nas redes sociais, muita gente reclamando que espaço público não deve ter nu, outros dizendo que arte é arte. Olha, eu acho que aí a questão é o seguinte, a arte, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Se é de mau gosto fazer esse tipo de coisa, levar o nu a um espaço público ou não, é outra conversa que não tem nada a ver com a truculência e com a censura. Não se pode censurar a arte. Olha, eu particularmente, eu acho que o nu foi banalizado, né? Em peça de teatro, esse tipo de intervenção, a gente vê toda hora. Por quê? Porque todo mundo sabe, o artista sabe que o nu chama atenção, então usa o nu para chamar atenção. Essa é minha opinião, mas eu respeito quem faz isso. É arte, goste-se ou não. O que não dá para aceitar é a truculência da polícia, que foi em cima não só do artista, mas também do SESC, que era a instituição que organizava o evento. Isso aí não dá para aceitar, não. O clima no Congresso é de férias, mas nos bastidores o presidente Temer segue em conversas e mais conversas na busca por votos para derrubar a denúncia de corrupção contra ele. Sozinhos, governo e oposição não garantem o quórum para a decisão no plenário. Rodrigo Maia ameaça cortar o ponto de cada deputado que faltar sem justificativa. Em meio a esse clima de férias no Congresso, já está claro que plenário cheio só no mês que vem. A decisão de adiar para 2 de agosto a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer esbarra num impasse. Nem governistas, nem oposição têm os 342 deputados necessários para garantir o quórum na votação do parecer. A semana terminou com esse jogo de empurra-empurra. Como não tem votos suficientes para garantir o quórum, agora quer transferir para a oposição o ônus de garantir os 342. Quem não tem voto é governo, por isso ele teve que fazer substituições da CCJ e por isso ele não consegue garantir quórum no plenário. Quem tem que ter quórum mínimo é a oposição. Se o quórum mínimo é 450, 340, qualquer coisa dessa, a oposição é que tem que botar esse número lá para votar. O presidente da Câmara já adiantou que não pretende adiar a análise da denúncia para setembro. Se a definição em plenário não acontecer no dia 2, Rodrigo Maia pode pautar novamente em seguida e, se for preciso, afirmou que vai cortar o ponto dos deputados que faltarem sem justificativa. Ele explicou que é possível adiantar os trabalhos antes de atingir o quórum de votação, já que a sessão pode ser aberta com a presença de 51 parlamentares. O rito é o rito normal, fala por 25 minutos a defesa,
fala por 25 minutos o relator, depois começa a discussão. Pelo regimento, ela pode acabar depois de 4, 2 para um lado, 2 para o outro, aí vai depender se houver requerimento de encerramento. E assim que se atingir o quórum de 342 deputados e deputadas, a gente pode começar a votação. A confiança de que irá barrar a denúncia cresceu na base aliada com a vitória na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mas as articulações devem continuar nas férias dos parlamentares. Isso porque o governo sabe que a oposição também estará trabalhando contra o presidente. Para nós isso é muito importante, porque, como eu disse, vai dar condições do povo brasileiro pressionar os deputados para que os deputados votem favoravelmente ao afastamento do presidente Temer para que seja investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos 262 votos a favor do governo para encerrar esse assunto, nós tínhamos 170 votos da oposição, e nós estávamos com 80 indecisos. Então é importante trabalhar com esses indecisos, convencer os indecisos para votar conosco, para que a gente possa encerrar esse assunto e aprovar medidas importantes para que o Brasil possa retomar o seu crescimento. Eu acho que isso é fundamental. Depois da liberação de emendas parlamentares, o Planalto já fala em reforma ministerial. Além de cortejar os partidos fiéis, é uma forma de cobrar uma posição do PSDB. 2 ministérios na esplanada já estão disponíveis, Cultura e Transparência. Outros têm sido objeto de desejo das bancadas que formam o Centrão, já que tucanos continuam indecisos sobre o desembarque do governo. Da cota do PSDB, os ministérios das cidades e dos direitos humanos estão mais expostos. Como o mandato do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, termina em setembro, ele deverá apresentar em agosto outras 2 denúncias contra Michel Temer, por obstrução de justiça e organização criminosa. A articulação do governo também deverá envolver o apoio para derrubar essas novas ações do Ministério Público. Sérgio, cortar o ponto adianta? A gente está vendo ali aquela ameaça do Rodrigo Maia. Cortar ponto nunca adiantou ali no Congresso, né? Até porque não é o salário ali, a gente acabou vendo de muita gente, de boa parte dos deputados, o salário não é a principal fonte de renda. Ali tem muito empresário, tem muita gente que tem outras coisas, né? outras atividades. Então, não é isso que vai resolver. O que vai resolver agora é muita conversa, principalmente por parte do governo, para conseguir convencer esses 80 deputados que ainda estão indecisos, conforme disse o governista Beto Mansur, né? E tentar fazer, de alguma forma, levar a oposição ao plenário, que é quase impossível. Por quê? Porque, para começar a votação, é preciso que haja 342 deputados em plenário, né? E o governo, pela conta do próprio Beto Mansur, tem 260 e poucos, aí entre 260 e 270. Então, precisaria aí de convencer mais uns 70 indecisos, mais ou menos. A oposição, qual é o papel da oposição? Ela disse que não quer colocar a azeitona na empadinha do presidente, então não vai dar quórum para votar isso aí. Por quê? Porque sabe que na votação o presidente Temer tem maioria folgada para derrubar a tentativa do Procurador-Geral da República de levar essa denúncia à frente lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, é uma maioria folgada que não chega a 342 votos. Então, cortar ponto não adianta. Eu acho que é um prenúncio de enrolação do Congresso, porque Rodrigo Maia já disse que se não for votado no dia 2, ele pauta para o dia 3, para o dia 4, vai pautando até que o plenário resolva fazer essa votação. E aí, só Deus sabe quando. Vamos agora à lista das cidades afetadas pelo racionamento nesta segunda-feira. Estão sem água: Paranoá, Taquari, Condomínios JK e Império dos Nobres, Lago Sul e Pontão do Lago Sul, além de toda a região do Gama. O reservatório do Descoberto amanheceu com 43,60% da capacidade. Já a Santa Maria opera com 46,31%. Uma leve baixa causada pela seca. Não chove há 55 dias no Distrito Federal. A seguir, você vai ver os pontos, ponto a ponto, as mudanças na CLT. A nossa reportagem foi às ruas e tirou dúvidas dos trabalhadores. O Band Cidade volta já.